Continuando aqui, nós temos o artigo 40. O artigo 40 dessa resolução que nós estamos analisando fala que os gastos, esse pagamento com esses gastos permitidos, tem que ser feito de uma forma que é o cheque nominal ou a transferência bancária, que é a forma mais comum, né, com a identificação do CPF ou CNPJ do beneficiário que recebeu esse valor pela prestação de serviços ou pela venda do bem, e o débito em conta. Débito em conta. Pagamentos de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta bancária. E, mais uma vez, o TSE regulamentou a questão dos bitcoins, das moedas virtuais, dizendo que é vedado pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais. Certo? Muito bem. Então, esse é um artigo também que eu saliento. Artigo 43 também merece uma consideração. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referentes à atividade de militância ou de mobilização tem limites. Tem limites, não é ilimitado isso aqui, há que se observar. Acontece aqui apenas a dificuldade da fiscalização nessa observância. Mas, por exemplo, nos municípios com até 30 mil eleitores, é sempre o critério de eleitores, não de habitantes. Não pode exceder a 1% do eleitorado das pessoas que são ali contratadas. Nos municípios e no Distrito Federal, aí tem uma série de limitações. Muito bem. As contratações para presidente, para governador, tem limites e percentuais, etc. Isso aqui está autoexplicativo na lei, que não cabe aqui, vamos dizer assim, detalhar esses aspectos. É só uma leitura que você faça da lei. Agora, o importante que pode cair na prova sobre isso pois bem, o candidato descumpriu os limites. E aí? Qual a sanção cabível? O candidato, efetivamente, podia contratar um percentual X de eleitores para trabalhar na campanha, mas ele pegou dinheiro de caixa 2 escondido e tal, contratou uma militância muito grande. Muito bem, diz o parágrafo 7º desse artigo, que reproduz o artigo 100A, 100-A, parágrafo 5º da Lei 9.504, que essas regras são reproduzidas de lá para cá, que diz o seguinte: o descumprimento dos limites caracteriza o crime do artigo 299 do Código Eleitoral. O 299, qual é o crime? É o que Nelson Hungria, grande penalista brasileiro, nos seus comentários ao Código Penal, já denominava de crime de corrupção eleitoral. Trata-se, portanto, de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não somente o candidato, que é a compra de votos. Mas, embora a lei não fale, se a pessoa responde pelo artigo 299, também pode responder pelo 41A da Lei 9.504, que é a ação de captação ilícita de sufrágio. Então aqui podem ser instaurados dois procedimentos, o do crime eleitoral e do 41A. Né? A lei também dá uma outra saída ao candidato, no parágrafo 8º, que reproduz o 100A, parágrafo 6º. São excluídos do limite a militância não remunerada, pessoal de apoio operacional, fiscais, credenciados nas eleições e advogados dos candidatos e partidos, etc. Então, aqui pode ter uma brecha, uma exceção para várias pessoas, fiscais, delegados, pessoal do apoio, né? Agora, diz o parágrafo 9º, nada impede, aqui não impede, a apuração do abuso de poder pela justiça pelas vias próprias. Então, além do 41A, dependendo da hipótese, podemos ter a propositura de uma AIGE por abuso do poder econômico. Mas é necessário aqui verificar exatamente se foram ou não extrapolados esses limites. Tá? Artigo 44.
a contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas não gera vínculo empregatício. Então, se você trabalha na campanha de um candidato achando que ele vai assinar a sua carteira de trabalho, lê do engano, não gera vínculo, tá? Ele pode, futuramente, se gostar de você como militante político, te contratar para a campanha eleitoral, mas para o serviço público, futuramente com cargo em comissão, que é geralmente o que ocorre. Né? Então, existe essa possibilidade aqui, importante, que já se exclui a relação trabalhista. Artigo 45. A alimentação de pessoal que presta serviços à campanha está limitado os gastos em 10%. Aluguel de veículos, 20%. Mas tudo isso é analisado de forma contábil, né, como nós já vimos. E o artigo 46 reproduz uma exceção que é a do artigo 27 da Lei 9.504, que existe há muitos anos. Com a finalidade de apoiar candidato, qualquer eleitor pode gastar com esse seu candidato até R$1.000 e poucos, não sujeitos à contabilização e não reembolsáveis à pessoa que gastou. Ou seja, aqui há, como já vimos, a reprodução de outro artigo que está nessa resolução, que é uma via que pode ser adotada para fugir o candidato do abuso do poder e da prestação de contas. Artigo 47, muito importante. A autoridade judicial, o magistrado eleitoral, pode a qualquer tempo, mediante provocação ou ex officio, de ofício, determinar a realização de diligências para verificação da regularidade e efetiva realização desses gastos. E a autoridade judicial, mediante provocação do Ministério Público, ou de partido ou de coligação, pode determinar a apresentação de provas aptas pelos fornecedores para demonstrar a prestação de serviços ou a entrega dos bens realmente contratados, a realização de busca e apreensão, é muito comum essa medida cautelar, exibição de documentos e medidas antecipatórias de produção de provas, quebra de sigilo fiscal, bancário, etc. Independente dessa adoção, a autoridade judicial pode intimar a comprovar a realização de gastos. Então repare que os candidatos não estão assim totalmente livres, né? Ao contrário, existem diversas regras que devem ser obedecidas. Muito bem, vamos falar agora, iniciar o título 2 da prestação de contas, da obrigação de prestar contas. Quem é que deve prestar contas à Justiça Eleitoral? O candidato, os partidos, seja por seus órgãos nacionais, estaduais, distritais e municipais. Certo? O candidato, diz o parágrafo 1º, fará diretamente ou por intermédio de uma pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha. Lembrando que nem todo contador vai ser o administrador financeiro. O administrador financeiro é uma pessoa, o contador é outro. Se o contador quiser assumir a administração financeira, é um problema do contador. Mas o serviço profissional do contador não se mistura com a administração financeira. E essa administração financeira é também de recursos repassados pelo partido, inclusive da cota do fundo, quando o partido repassa o fundo partidário, e também, quando é repassado, se for o caso, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFC, que é esse fundo novo, recursos próprios e doações de pessoas físicas. Tá bom? Esse é um tema muito importante e vamos seguir nas aulas subsequentes explicando.